Questão 20, última questão da nossa prova, e eu já vou deixar aqui uma missão para vocês. Aliás, 3 missões. Vocês vão estudar as próximas 3 provas que eu vou colocar aqui no canal. Quer dizer, estudar é tentar resolver as questões, resolver várias delas, claro, e olhar as minhas soluções. São essas aqui. Cefet do Rio de Janeiro de 2018, a prova do ano passado. Então, a prova para ingresso no Cefet do Rio de Janeiro, prova de 2018 para 2019. Por que isso? Porque é a mesma matéria que cai no Colégio Militar. É a mesma matéria que cai na prova de vocês, que é a matemática do ensino fundamental. Então, essas questões daqui servem para treinar para o concurso de vocês. 2 outras provas, só que essas 2 outras aqui são de universidade. Universidade de São Paulo, prova de 2018 para ingresso em 2019. Poxa, mas prova para entrar na universidade? É, porque aqui nesse concurso é cobrado, claro, matéria do ensino médio, mas também é cobrado matéria do ensino fundamental. Muita coisa do ensino fundamental. Essa prova aqui tem 11 questões, sendo que 9 dessas questões aqui é a primeira fase da prova. Essas provas aqui são feitas em 2 fases. Na primeira prova são 11 questões com 9 questões de ensino fundamental, ou seja, a matéria da prova de vocês. Então vocês têm conhecimento para resolver essas 9 questões aqui. Tá, e lá quando eu iniciar a resolução da prova eu vou dizer quais são as questões que são resolvidas com matéria do ensino fundamental. E a prova da UERJ desse ano. Prova da UERJ de 2019, que já teve a primeira fase. Aqui são 9 questões, sendo que 7 delas são matéria do ensino fundamental. Então, olha só, estudar nunca é uma perda de tempo. Você está estudando para o Colégio Militar, que é um concurso super disputado. Mesmo que você não consiga, porque são poucas vagas, esse estudo vai te servir para quê? Por exemplo, para ingressar num Cefet, que é uma boa escola federal, e tem uma quantidade de vagas bem maior, né? No caso do Rio Grande do Sul, é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? É como se fosse o Cefet do Rio Grande do Sul. Então, esse conhecimento aqui serve para você ingressar aqui. E, claro, vai servir também meio caminho andado para o ingresso futuro na universidade para vocês. Então, estudar nunca é perda de tempo, estudar nunca é demais, tá? Certo, então vamos ver aqui a resolução da última questão da prova, questão 20. Olha, essa questão aqui caiu nessa prova aqui 3 vezes, é impressionante. Ela está no Matemática Mix, na parte de concursos 9º ano. E também está na série As Questões que Mais Caem nos Concursos de Colégio Militar, EPICAR e Colégio Naval. Essa é a famosa questão da despesa dividida. Uma questão super clássica que já caiu em inúmeras provas, até antigamente caía, tá? Eu vi essa questão aqui pela primeira vez numa prova de 1943 da SpaceX, num livro antigo. Era assim, um grupo de rapazes ia comprar um rádio e a despesa ia ser dividida, porém, quando chegou a hora de pagar, 3 deles desistiram da compra e aí, por causa disso, cada um teve que pagar R$12 a mais. Qual é o preço do rádio e qual é o número de rapazes? Uma questão super clássica, questão da despesa dividida, que recai numa equação do 2º grau. Atenção, nessa prova não foi feito despesa dividida, foi feito prêmio dividido. Você pode olhar que tem 3 questões nessa prova aqui que são sobre esse mesmo assunto. Então, que coisa interessante, né? Se você soubesse resolver essa questão, você levaria uma grande vantagem na resolução dessa prova. 3 questões aí dadas. Tá, então essa história aqui, ele falou o seguinte. Considere que numa segunda apresentação, X alunos dançaram quadrilha. No final da festa, um prêmio de R$1.200 seria dividido entre os integrantes dessa quadrilha. Ou seja, um prêmio de R$1.200 para X pessoas. Seria dividido por X. Quer dizer, cada um iria receber quanto? Isso sobre isso, né? É o valor que caberia a cada um. Acontece que na hora de fazer a premiação,
5 tinham ido embora. Por causa disso, o valor foi dividido entre os presentes. Esses que foram embora perderam o prêmio, né? E aí, por causa disso, cada um recebeu R$8 a mais. De posse dessas informações, calcule quantos alunos receberam o prêmio e qual o valor do prêmio. Olha aqui. O cara que é malandro, ele pode fazer aqui uma pilantragem, que é válido na hora de uma prova, você fazer uma pilantragem, né? A pilantragem é a seguinte: o número de participantes vezes o valor do prêmio multiplicado tem que dar quanto? 1.200. E nessas opções aqui, qual que dá 1.200? 25 vezes 40 não dá 1.200, vai dar 1.000. 30 e 48 não dá 1.200, com certeza, se você quiser fazer a conta, isso aqui vai dar 1.440. 25 vezes 48 dá 1.200. Aqui, 32 vezes 40 não dá 1.280. E 32 vezes 48 não dá, isso vai dar, não vou fazer a conta, tá? Mas não vai dar 1.200, só esse aqui. Então a resposta certa é a letra C. Sem resolver o problema, já dá para marcar a questão. Então, não dá bobeira. Se der para fazer isso na sua prova, é válido. Agora, se você tem tempo para resolver, resolve a questão, né? E é claro, aqui estudando, você não tem que estudar com a pilantragem. Você tem que estudar aprendendo a resolver. Afinal, nessa prova caíram 3 questões desse tipo. Você tem que dominar a resolução. Então, olhando lá no gabarito, realmente é essa a resposta. 25 e 48, que é a letra C. Mas vamos resolver isso aqui. Olha, isso aqui é muito fácil. Originalmente, os R$1.200 iam ser divididos por X pessoas. Acontece que, como 5 foram embora, esses mesmos 1.200 passaram a ser divididos por quantas pessoas? X menos 5. Foram embora 5. Então, antes era para ser isso, 1.200 dividido por X. No fim das contas, foi isso. 1.200 dividido por X menos 5. E essa diferença é 8, né? Cada um recebeu 8 a mais. Tá, quem é maior aqui, o primeiro ou o segundo? O segundo, você está dividindo por menos pessoas. Então, a diferença desse rateio, que é 1.200 dividido por X menos 5, a diferença entre esse valor e esse tem que dar 8 segundo o problema, né? Pronto, ó. Igualzinho as outras questões desse tipo que caíram na prova. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. Então, começando aqui, podemos simplificar todo mundo por 8. Quanto é que dá 1.200 dividido por 8? 1.200 dividido por 8 dá? Simplificou por 4. É 300 por 2, que é 150. Então, isso aqui vai ficar 150 sobre x menos 5 menos 150 sobre x é igual a 1. Dividir todo mundo por 8. Agora, o MMC é o produto x vezes x menos 5. Claro que tem que dominar a álgebra, senão não tem como resolver, né? Então, aqui vai por x menos 5, aqui vai por x e aqui vai por quanto? Por x, x menos 5. Então, a nossa equação vai ficar assim, 150x, aqui vai ficar menos 150 vezes x menos 5, menos 150 vezes x menos 5 é igual a isso aqui, que é x2 menos 5x. Tá, a equação vai ficar desse jeito, tá acabando meu espaço. 150x menos 150x mais 5 vezes 150, 750. Isso é igual a x2 menos 5x. Aqui vai cortar. E a nossa equação ficou assim. x2 menos 5x menos 750 é igual a 0. Equação do segundo grau. Agora é só resolver a equação. Você pode resolver pela formulinha do delta, né? Ou então eu vou resolver de outro jeito aqui. Eu vou resolver mentalmente usando soma e produto, tá? Olha aqui, equação do segundo grau, coeficiente de x2 vale 1, tá? Sendo assim, você tem aqui o produto das raízes
E aqui a soma das raízes é o coeficiente de primeiro grau com o sinal trocado. Então a gente tem isso aqui. O produto é menos 750 e a soma é 5. Quem são os dois números que multiplicados dão 750 e cuja diferença deles seja 5, hein? É claro que como o produto é negativo, elas têm sinais contrários. Você está multiplicando um número positivo e outro número negativo. Então isso aqui, na verdade, é a soma algébrica que equivale à diferença dos módulos. Tá, 750, como é que você divide em dois números multiplicados que tem essa diferença? Pode ser 75 e 10, não serve, porque o produto é 750, mas a diferença não dá 5, tá? Então eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar 30 e 25. 30 e 25, ó, 3 vezes 25 dá 75. Coloca mais um zero, então 30 vezes 25 realmente tem um produto igual a 750. E a diferença entre eles, a diferença é 5 unidades. Só que como essa diferença, quer dizer, a soma algébrica desses valores deu mais 5, quer dizer que esse aqui é maior que esse. Então, na verdade, é 30 e menos 25. Esses são os valores possíveis para x. 30 e menos 25. A resposta aqui serve para o problema, já que x é um número positivo, é um número de pessoas, tem que ser 30. Então, 30 pessoas, tá certo isso? Tá, então a ideia original era dividir o prêmio de R$ 1.200 para 30 pessoas. Cada um ia ganhar quanto? 1.200 sobre 30. Quanto é 1.200 dividido por 30? Isso aqui vai dar 40, né? Corta aqui. 120 sobre 3 é 40. Cada um ia receber R$40. Porém, já que faltaram 5 foram embora, não ganharam o prêmio. Então, os 1.200... passaram a ser divididos por 5 pessoas a menos, quer dizer, 25 pessoas. Esse 25 não tem nada a ver com esse 25 aqui, tá? Esse 25 já foi embora, que é a raiz negativa, não serve. 25 aqui porque são 5 a menos, como o problema falou. Tá, então, 1.200 dividido por 25, quanto é que vai dar isso? 1.200 por 25, quanto é que recebe cada um? Só tô conferindo, né? Isso aqui não precisava. Ó, 1.200 eu vou escrever como 12 vezes 100. E 100 é a mesma coisa que 4 vezes 25. E aí o 25 vai cortar. Isso aqui vai dar 12 vezes 4. 12 vezes 4, que é R$48. Então, cada um ia receber 40. Por causa dos 5 que foram embora, cada um acabou recebendo 48. Ou seja, R$8 a mais, como o enunciado falou. Tá certinho, então. Então, foram 25 os participantes da divisão do prêmio e o prêmio de cada um foi R$48. Isso lá nas opções corresponde a letra C de Charlie. Pessoal, boa prova para vocês, tá? Façam lá as provas que eu indiquei do Cefet, da USP e da UERJ e aguardem porque eu vou colocar outras provas do Colégio Militar Ensino Médio de outras cidades. Aproveitem lá para estudar também, porque essas questões valem para vocês. Boa prova!